Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre um tipo de guerra que é considerado o mais terrível e potencialmente mais destrutivo de todos. Refiro-me à guerra biológica. A guerra biológica envolve o uso de toxinas biológicas ou agentes infecciosos com o objetivo de incapacitar o maior número possível de pessoas, animais ou plantas. É uma arma de destruição em massa, cujo alvo principal é a população civil do inimigo. Os seus efeitos não são imediatos, mas no médio e longo prazo pode ser verdadeiramente devastadora, podendo arrasar a economia de países inteiros e, consequentemente, diminuir a capacidade de resposta militar dos países atingidos. É potencialmente muito mais destruidora do que outras armas de destruição em massa, como as armas nucleares e químicas. As armas nucleares, químicas e biológicas formam aquilo que em inglês se conhece pelo acrônimo NBC, sigla que identifica as 3 armas atualmente conhecidas de destruição em massa. O seu efeito é terrivelmente indiscriminado, podendo atingir rapidamente populações de países não diretamente envolvidos num determinado conflito. Em 1972 foi criada a Convenção de Armas Biológicas, proibindo a sua produção em massa, o seu estoque e principalmente o seu uso. Mas a convenção não proíbe a pesquisa e o desenvolvimento de armas dessa natureza. A guerra biológica é muito mais antiga do que a maioria das pessoas imaginam, com os primeiros registros do seu uso remontando ao século 6 a.C., quando os assírios envenenaram os poços de água dos seus inimigos com um tipo de fungo. No século XIV, os mongóis costumavam catapultar para o interior de cidades sitiadas corpos e animais infectados com a peste negra. E no século XVIII há evidências que apontam para o uso da varíola por parte dos britânicos contra índios nativo-americanos na Pensilvânia. Mas a pesquisa de armas nessa área ganhou um grande impulso apenas no início do século XX, com a teoria dos germes e com avanços na área da bacteriologia. Na Primeira Guerra Mundial, o foco dos países esteve concentrado na pesquisa, produção e utilização de armas químicas, mas as armas biológicas também foram testadas. Em 1925, o Protocolo de Genebra proibiu o seu uso na guerra, mas isso não impediu os países de continuarem o seu desenvolvimento, algo que foi bastante acelerado no início dos anos 30. Nessa época, o país que mais investia nessa área era o Japão, através da sua terrível Unidade 731 na China. Nessa unidade, os japoneses realizavam experiências com humanos para o desenvolvimento de armas biológicas, o que culminaria com a sua utilização em massa contra a população civil chinesa. Em 1940, os japoneses bombardearam diversas cidades e aldeias chinesas com potes de barro cheios de piolhos infectados com a peste bubônica, o que resultou em dezenas de milhares de mortos. Acredita-se que cerca de 500 mil de chineses foram mortos através do uso indiscriminado de armas biológicas japonesas. Na Europa e nos Estados Unidos, as pesquisas também avançaram, resultando em grandes estoques de botulismo, antrax e brucelose, mas não há registro de terem sido utilizadas na guerra. Nos anos 50, o Reino Unido cancelou o seu programa de armas biológicas, mas os Estados Unidos prosseguiram, graças em larga medida aos trabalhos dos japoneses da Unidade 731. Apesar dos crimes cometidos, alguns dos técnicos que trabalharam naquela unidade foram levados para os Estados Unidos, onde trabalharam no programa norte-americano de armas biológicas. Conhece-se pouco acerca das pesquisas soviéticas nessa área, mas acredita-se que tenham avançado muito nos anos 60 e 70. Apesar da Convenção Internacional de Armas Biológicas de 1972, muitos países prosseguiram com pesquisas nessa área, com destaque para a União Soviética, que apesar de ter assinado o tratado, continuou produzindo e, principalmente, estocando armas desse tipo em grandes quantidades, até pelo menos o início da década de 80.
Em 1979, um acidente com antrax soviético contaminou dezenas de milhares de ovelhas na região da cidade russa de Yekaterinburg, com casos sendo registrados a mais de 200 quilômetros do local do acidente. Para o nível de destruição que é capaz de causar, é uma arma tremendamente barata e fácil de ser produzida em massa, ao contrário, por exemplo, das armas nucleares. No entanto, como seu alcance é indiscriminado, o próprio país atacante pode ser atingido, principalmente por agentes biológicos transmitidos por via aérea, como a varíola. Certos agentes bacteriológicos, como o antrax, podem ser facilmente criados e cultivados num pequeno jardim a um custo de poucas centenas de dólares, mas com efeitos potencialmente devastadores, principalmente em grandes centros urbanos. Como os efeitos não são imediatos, o país atingido só começará a suspeitar de um ataque dias ou semanas depois, quando então já será tarde demais para evitar a disseminação das doenças. Mas há também armas biológicas cujos alvos não são os humanos, mas sim as plantações e os rebanhos, com um potencial de destruição igualmente devastador, podendo causar fomes terríveis. Com o objetivo de deter o avanço de doenças provocadas por essas armas, países como os Estados Unidos, Rússia e Reino Unido mantêm grandes centros para a produção de vacinas para doenças que já foram erradicadas, como por exemplo a varíola, cujo último caso registrado no mundo foi em 1977, na Somália. Em Atlanta, nos Estados Unidos, funciona o Centro para Prevenção e Controle de Doenças, responsável por guardar amostras das principais doenças infectocontagiosas. É considerado o centro mais avançado e mais bem preparado para conter possíveis ataques de armas biológicas no mundo. As armas biológicas são terríveis, capazes de dizimar populações inteiras em poucas semanas, motivo pelo qual as principais potências do mundo mantêm um controle apertado sobre o seu uso e desenvolvimento.